No exercício da presidência da República, a ministra Carmen Lúcia cumpre agenda no Palácio do Planalto. Para a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha. Quase 20% da população brasileira está obesa e a procura por cirurgia bariátrica tem crescido. Só no ano passado, mais de 105 mil pessoas passaram pelo procedimento. A aposentadoria por invalidez é concedida ao cidadão em caso de incapacidade permanente de trabalho. Também quando não houver a possibilidade de ele ser reabilitado em outras profissões. Olá, boa tarde. No segundo dia do exercício da presidência da República, a ministra Carmen Lúcia cumpre a agenda no Palácio do Planalto. Quem está lá e fala ao vivo conosco é o repórter Gabriel Ciafrei, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia tem, nesta terça-feira à tarde, 3 audiências aqui no Palácio do Planalto. Uma delas com representantes do Conselho Nacional de Justiça, o secretário-geral Júlio Ferreira de Andrade e a diretora-geral Juliana Miranda. Durante a manhã foram 2 compromissos oficiais, um deles com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen. Este é o segundo dia da ministra Carmen Lúcia na Presidência da República. Isso porque o presidente Michel Temer viajou para um evento de países de língua portuguesa em Cabo Verde. É a terceira vez em 2018 que a ministra assume a presidência da República. Cadu. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Após delação premiada de executivos da Odebrecht, foi iniciada a investigação sobre o pagamento de propina a Eduardo Cunha para facilitar a liberação de recursos do FGTS em obras do Porto Maravilha, projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, iniciado em 2011. Em junho deste ano, o ex-deputado foi condenado a 24 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, ele teria sido favorecido com pelo menos 89 milhões de reais. No tribunal de origem, a liminar do pedido de liberdade foi negada. Para a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha, o que inviabiliza a concessão da liminar. A ministra destacou também a gravidade dos fatos e o risco de que os delitos sejam novamente praticados, apontado pelo juízo de primeiro grau como argumentos suficientes para a manutenção da prisão. Ainda de acordo com a ministra, como a instrução criminal no feito já foi concluída, não é válida a alegação da defesa de excesso de prazo da prisão preventiva. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do habeas corpus vai ser julgado pelos ministros da 6ª turma. A Justiça Federal de Barueri determinou o bloqueio de bens de Lúcio Funaro, no valor de até 95 milhões de reais. O pedido de bloqueio foi feito pela Fazenda Nacional. Colaborador da Operação Lava Jato desde junho de 2016, Lúcio Funaro é apontado como operador financeiro do MDB. O bloqueio se refere à empresa Guarulhos Empreendimentos, que, segundo a Justiça, foi criada somente para a blindagem patrimonial de Lúcio Funaro. Representantes de partidos políticos vão se reunir agora à tarde no Tribunal Superior Eleitoral para tratar sobre o registro de candidatura. O encontro vai acontecer de 2 às 5 da tarde no Auditório 3, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Os participantes vão tratar do registro de candidatos e das novidades do sistema de candidaturas. O Candex é o sistema que partidos e coligações que pretendem concorrer nas eleições de 2018 devem usar para solicitar o registro de candidatura. Os encontros com as agremiações regionais para tratar sobre esses temas serão promovidos pelos tribunais regionais eleitorais nos estados. O juiz Flávio Itabaiana, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, condenou 23 pessoas por atos de violência em protestos ocorridos em 2013 e 2014 contra o governo de Sérgio Cabral e a realização da Copa do Mundo no Brasil. A sentença fixa a pena de 7 anos de prisão para 20 manifestantes e 5 anos e 10 meses para outros 3. Entre eles está Elisa Quadros, ativista que ficou conhecida como Sininho. Para o juiz, ela ocupava a posição de liderança no grupo.
Também foram condenados Caio Silva de Souza e Fábio Raposo, que já respondem a outro processo pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão. Os condenados poderão recorrer em liberdade. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, excesso de peso é a doença que mais preocupa pesquisadores no mundo. Quase 20% da população brasileira está obesa e a procura por cirurgia bariátrica tem crescido. Só no ano passado, mais de 105 mil pessoas passaram pelo procedimento. A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu manter a prisão de ex-diretor da construtora OAS, condenado na Operação Lava Jato. Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de nulidade da prisão do ex-diretor do grupo OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 1 ano e 10 meses de prisão em regime aberto no âmbito da Operação Lava Jato. Agenor Medeiros teria sido um dos responsáveis pelo pagamento de propina para partidos e agentes políticos no esquema de fraudes à licitação na Petrobras. A ministra Laurita Vaz destacou que, de acordo com recentes decisões do STJ e com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é legítima a decretação da prisão quando a jurisdição de 2º grau já está esgotada. Uma empresa terá que indenizar por dano material a mãe de um empregado morto em acidente de trabalho, mesmo sem ter sido condenada pelo acidente. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais reformou a sentença de 1º grau que havia condenado a empresa ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário do empregado, além de R$30 mil a título de danos morais à mãe do trabalhador. O entendimento foi que, embora tenham ficado demonstrados a culpa da empresa e o nexo de causalidade para o TRT nos acidentes de trabalho com morte, o parâmetro jurídico para a responsabilização do empregador são os dispositivos do Código Penal, o que não ocorreu no caso. O empregado morreu em um acidente ao mandobrar uma plataforma elevatória articulada. A mãe dele entrou na justiça alegando ser dependente do filho e por isso pediu indenização por dano moral e material. Em defesa, a empresa sustentou que o empregado foi o único responsável pelo acidente. Em recurso ao TST, a mãe do profissional argumentou que a responsabilidade civil independe da condenação no juízo criminal. Afirmou ainda que a demonstração de culpa do empregador pelo ato danoso que ocasionou a morte do empregado é suficiente para o reconhecimento do direito à indenização por dano material. O relator do processo na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que, de acordo com o registro do TRT, o acidente ocorreu pela falta de treinamento específico do empregado para a atividade desempenhada, o que para o magistrado é suficiente para caracterizar os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do empregador. Por isso, restabeleceu a sentença em que a empresa havia sido condenada a pagar indenização por dano material. A turma também determinou o retorno do processo ao TRT para que seja julgado o recurso em que a empresa questiona o valor da pensão mensal. A decisão foi unânime. O excesso de peso é a doença adquirida que mais preocupa os pesquisadores no mundo e por isso virou uma questão de saúde pública. No Brasil, a obesidade atinge quase 20% da população. Um dos reflexos dessa situação é o constante aumento na procura por tratamentos para redução de peso e, mais ainda, pela cirurgia bariátrica, principalmente pelo SUS. Há 4 meses, Lucas Parente, de 26 anos, passou por uma cirurgia bariátrica. Ele conta que desde criança sofria com a obesidade. As dietas não iam para frente e fazer o procedimento foi a saída encontrada. Lucas pesava 149 quilos e agora está com 122 e comemora os benefícios. Mudou muito assim, a qualidade de vida. Assim. O sono ele melhora muito, todo mundo relata isso, que melhora muito o sono. Você tem um sono mais tranquilo, consegue descansar de verdade. As disposições, menos dor na coluna, então tudo isso... Fora a questão de roupa, né? Que é mais fácil de encontrar roupa, que todo mundo que tem medidas grandes aí, tanto de pé, tanto de roupa, é bem difícil. Só no ano passado foram feitas em todo o país mais de 105 mil cirurgias bariátricas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O número é 5,6% a mais do que o registrado em 2016,
quando 100 mil pessoas passaram pelo procedimento. Segundo a sociedade, muitos brasileiros deixaram de ter plano de saúde em 2017, o que levou ao aumento da procura por cirurgia bariátrica na rede pública. Entre os anos de 2008 e 2017, o número de bariátricas pelo SUS cresceu 215%. Boa parte das cirurgias foi feita nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Na rede privada, o crescimento desse tipo de cirurgia foi de 46,7% entre os anos de 2012 e 2017. O médico indica para a cirurgia bariátrica pacientes que estejam obesos há pelo menos 5 anos e que os tratamentos clínicos e dietas não tenham dado resultado. A pessoa passa por um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, cardiologista e outras especialidades. E só depois vai para o procedimento. Lucas fez a cirurgia com a médica Ana Carolina. Segundo ela, a técnica mais usada no Brasil é a bypass. O estômago passa por uma ruptura, conforme explica a especialista que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Distrito Federal. A cirurgia do bypass ela vai mexer no estômago e no intestino fino. A gente separa cerca de 5 a 10% do estômago. A gente só separa, a gente exclui esse estômago, mas a gente não retira do organismo. A gente conta mais ou menos 1 metro de intestino depois que ele sai do estômago que ficou e separa. E a parte que está levando a comida para o resto do trato gastrointestinal, a gente emenda com esse estômagozinho que a gente acabou de separar. Segundo a médica, quase 20% da população está obesa. E ela alerta que mesmo depois da bariátrica é preciso ter alguns cuidados, senão o paciente volta a ganhar peso. A cirurgia sozinha ela não resolve, a perda de peso. O paciente ele precisa ter um comprometimento com a cirurgia, ele tem que mudar os seus hábitos. A cirurgia, a gente diz que ela é uma ferramenta, no auxílio na perda de peso. A gente faz a cirurgia, mas se ele não souber usar a ferramenta, ele pode reganhar todo o peso de novo. Então a equipe multidisciplinar, que inclui psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, endocrinologista, ela tem que ser seguida para o resto da vida. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Thaís Maia, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui para falar a respeito desse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Doutora, vamos aproveitar e falar justamente a respeito da questão da legislação dos diplomas que existem no sentido de regulamentar esse tipo de procedimento. Existem normas previstas não só do ponto de vista da lei, mas também dos órgãos específicos de fiscalização. Sim, a cirurgia bariátrica é um procedimento que conta com algumas regulamentações da ANS, do Ministério da Saúde, do próprio Conselho Federal de Medicina. Então, existem regulamentações que abordam esse procedimento, que é um procedimento complexo, Eu vou pegar um caso que não é de cirurgia bariátrica, mas apenas para ilustrar e pela oportunidade da ocorrência bastante próxima. Nesse caso da moça que foi fazer uma cirurgia em um apartamento, um médico que está sendo procurado, inclusive, e que tinha uma série de irregularidades na própria especialização dele. Isso é uma exigência básica também do ponto de vista dessa cirurgia, da cirurgia bariátrica. Não é qualquer médico que pode fazer esse procedimento. Sim, os médicos têm uma educação bem forte, eles têm que ter afinal estão lidando com a vida e além da formação na faculdade de medicina, eles têm os cursos de residência, cursos de especialização, alguns médicos vão pelo caminho acadêmico, enfim. E o Conselho Federal de Medicina, ele determina que você tem que ter especialidade registrada no conselho, Então, inclusive, você só pode anunciar até 2, o médico só pode anunciar até 2 especialidades, ainda que ele tenha mais especialidades, ele só pode anunciar 2, Então, existem algumas regras em relação a como essa divulgação deve ser feita, como que ela deve acontecer. E, no caso, esse caso muito triste, existem várias irregularidades que a gente pode apontar e uma delas é justamente a forma como ele se promovia, que não é a forma regular, a forma correta que o Conselho Federal determina. E que é muito comum também em casos da cirurgia bariátrica. Existem médicos também que se promovem no sentido de fazer a cirurgia, que, como vimos na reportagem, ela é muito requisitada e colocando em risco a vida dos pacientes. Com relação ao plano de saúde, ele é obrigado a cobrir esse procedimento? Sim, ele é obrigado a cumprir esse procedimento, é uma das regulamentações da ANS.
né? Então, o plano de saúde deve sim cobrir esse procedimento, mas tem que ter uma indicação e tudo, laudo, acompanhamento, existem vários requisitos. Um deles que chama muito a atenção é que deve estar comprovado que a pessoa tentou por 2 anos outras formas de emagrecimento e não conseguiu, não teve sucesso nisso. E aí sim ela é encaminhada para a cirurgia bariátrica. Então não é uma cirurgia que a pessoa é eletiva simplesmente, né? Então tem que ter todo um acompanhamento e uma indicação feita da forma correta. É um procedimento de muito risco. É a mesma coisa com relação ao SUS? Em relação ao SUS também. Esses requisitos também valem para o SUS, para a cobertura do SUS. Os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, é muito comum, exatamente pela situação da obesidade mórbida, que eles tenham de fazer também procedimentos cirúrgicos estéticos posteriores. Também é coberto tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde? Pois é, esse já é um ponto de inflexão, né? Porque esses procedimentos, como você disse, alguns podem interpretar como um procedimento meramente estético, que é justamente o que o plano de saúde costuma argumentar em ações, né, judicializadas. Mas a verdade é que a gente percebe que esses procedimentos têm uma finalidade reparadora, porque imagina, uma pessoa que perde ali, existem pessoas que perdem até 50 quilos, né, ou às vezes até mais. Então a pessoa vai ficar com essa excesso, pele, né? esse excesso de pele, a qualidade de vida dela não vai ser a mesma qualidade e também até questões psicológicas, de autoestima, né? Muito peso que a pessoa perde. Então, é uma discussão, né? Em ações que os pacientes, às vezes, têm que judicializar. Só isso já dá outra entrevista inteirinha. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Até mais. Boa tarde. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, o que diz a lei sobre a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é concedida ao cidadão em caso de incapacidade permanente de trabalho. Também quando não houver a possibilidade de ele ser reabilitado em outras profissões. Cogumelo, um alimento que ainda é caro, mas vem aos poucos conquistando micro e pequenos produtores e chegando à mesa do brasileiro. Veja na reportagem quais os tipos mais comuns, como são cultivados e o que diz a lei sobre os tipos venenosos e alucinógenos de cogumelos. Quem nunca comeu cogumelo? Há algum tempo não era tão comum encontrar esse alimento no cardápio do brasileiro. Ele era visto apenas na culinária mais sofisticada. Hoje, o Brasil importa milhares de toneladas de cogumelo porque o que se produz no campo não atende à demanda do país. E olha que o consumo aqui ainda é considerado baixo, cerca de 200 gramas por pessoa. Arailde é pioneira no estudo com o alimento. Ela trabalha no laboratório de cogumelos da Embrapa, que tem uma coleção de 250 espécies de quase 500 linhagens. A coleta do banco foi feita em várias regiões do país. Há pouco mais de 2 décadas, ela conheceu uma técnica chinesa que aumenta a produtividade de cogumelos comestíveis. O ciclo vegetativo do capim é cerca de 4 meses. Você não arranca o capim, ele rebrota e você então está cultivando cogumelo de excelente qualidade, não só sob o aspecto nutricional, como também medicinal. E os cogumelos ainda podem ser grandes aliados da medicina. O cogumelo, nessa situação, ele ajudaria muito a limpar o sangue de radicais livres, evitar aqueles fatores que levem um sangue a uma má qualidade, a ser um potencializador de doenças cancerígenas, doenças degenerativas do organismo, qualquer que seja dela, da atividade cerebral, Parkinson, Alzheimer, a diabetes, hipertensão. A fungicultura brasileira passa por um novo ciclo de desenvolvimento. A preferência nacional aponta para os fungos frescos das variedades champignon de Paris, o shiitake e shimeji, que pelo jeito entrou na vida do Danilo para ficar. A gente já vinha há um tempo procurando algumas formas de sair da rotina e procurar atividades paralelas. Então a gente viu muito no ramo da agricultura algumas iniciativas que poderiam ser lucrativas também, como a apicultura, vários outros mercados, mas um que abriu nosso olho foi realmente o mercado de cogumelos. O André é um dos cerca de 300 produtores de cogumelos do Brasil, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos.
A maior parte dos fujicultores é de micro e pequeno porte. Junto, eles mantêm mais de 3 mil empregos diretos e entregam quase 12 mil toneladas de cogumelo in natura por ano. Números ainda tímidos perto de outros setores do agronegócio, apesar da demanda crescente por cogumelos. Uma tonelada significa em torno de 5 mil bandejas colhidas no período de um mês, né? Se a gente colocar aí bandejinha de 200 gramas, é um volume bem grande. Uma das grandes dificuldades que eu encontro aqui na produção do cogumelo, aqui no Cerrado, é justamente essa, a seca. O cogumelo hoje, ele necessita de até 90% de umidade. Então, para isso, tem que ter um controle de irrigação muito grande. Mas nem sempre os cogumelos são assim, comestíveis. Há também os venenosos e alucinógenos. E esses, se forem consumidos, podem até matar. Este advogado explica que no Brasil apenas os comestíveis podem ser produzidos. Quem descumprir a lei corre o risco de responder criminalmente por tráfico de drogas. Alguns cogumelos produzem substâncias tóxicas chamadas psilocibina e psilocina. Essas duas substâncias são proibidas por portarias da Anvisa. A portaria 344 de 1998 e todas as suas derivações, que a mais recente é de 2017, elas vêm sempre incluindo outras substâncias que são derivadas dessas duas substâncias. Aposentadoria por invalidez. Veja o que diz a lei em relação a esse benefício, que pode não ser vitalício e tem muitas regras para ser concedido. Uma queda no chão molhado. Acidente que mudou a vida profissional de Jane. A bancária teve lesões que a impediram de voltar ao mercado de trabalho. Ela foi aposentada por invalidez. Quem é Jane? Vai no médico, faz todos os exames, sai com ele debaixo do braço, a senhora tem isso, 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 isso. Te passa remédio, não tem cura, ou a senhora faz a cirurgia e só. Não posso voltar para o mercado de trabalho. A aposentadoria por invalidez é concedida ao cidadão em caso de incapacidade permanente de trabalho. Também quando não houver a possibilidade de ele ser reabilitado em outras profissões. O auxílio é pago enquanto essa condição persistir. O benefício não é vitalício e isso ainda gera dúvidas. Uma provável alta pelo INSS, o que aconteceria comigo? O benefício de aposentadoria por invalidez, ele suspende o seu contrato de trabalho. Logo, se o senhor receber alta, a senhora deve ser reintegrada na empresa. Tá? Não pode ser dada baixa na sua carteira de trabalho por conta dessa espécie de aposentadoria. Em caso de alta, o auxílio não é suspenso imediatamente. Para isso, existe a mensalidade de reabilitação, até que a pessoa seja reintegrada ao mercado de trabalho. Até que a senhora se empregue novamente, ou seja recepcionada pela empresa ou por outra empresa, a senhora vai receber esse benefício chamado mensalidade de reabilitação. Que não é o benefício que eu recebo atualmente. Durante 6 meses ele é integral e a partir do 6º mês ele começa a ser reduzido de 25% em 25% a cada 6 meses, por 18 meses no total. Pelo WhatsApp da TV Justiça também recebemos a dúvida do Silvio Ramos. Meu nome é Silvio Ramos, moro na cidade de Guarulhos, de São Paulo. O INSS me chamou numa perícia em revisão e me deu alta da minha aposentadoria, né? E agora eu queria saber, por parte de um advogado ou de alguém do judiciário, se isso é válido, porque eu passei em perícia por 3 médicos da justiça e um juiz federal que me aposentou. Tenho sérios problemas de saúde e queria saber agora o que eu faço. Nesse caso, o senhor primeiro deve voltar para a empresa, como primeira estratégia até mesmo para a formalização do processo judicial. Volte para a empresa, para o médico do trabalho dizer se o senhor está apto ou não, isso se ela estiver ativa. E de imediato, já ingressa com uma ação judicial novamente, na Justiça Federal ou nos Juizados Especiais Federais. Lembrando que no Juizado Especial não é necessária a presença do advogado, mas é sempre aconselhável que conte com um, porque o processo é muito complexo e demanda uma análise muito profunda sobre o teu caso da incapacidade, sobre documentação e sobre impugnações, inclusive, de aspectos sociais da incapacidade. Por lei, o INSS pode convocar beneficiários para novas perícias médicas a qualquer momento, depois de um prazo de 2 anos, mas com algumas exceções.
estão isentos dessa convocação de acordo com a lei. Os segurados que estão aposentados por invalidez e têm mais de 60 anos ou têm 55 anos e mais de 15 anos de benefício, tanto de benefício de aposentadoria ou de benefício de auxílio-doença que precedeu essa aposentadoria, esses estão isentos. Você pode acessar nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, como sempre, e até amanhã.